Olá, turma, tudo em paz, tudo certinho com vocês? Perfeito. O que a gente vai fazer nessa aula é continuar o nosso assunto controle de versões, né, por meio do Git. Então, nas aulas anteriores, né, nos vídeos anteriores, eu expliquei para vocês os itens principais aqui, que são essas três principais áreas do Git, né? Que ela se apresenta para a gente sempre com essa cara de repository, né? Sei lá, de repositório, mas na verdade tem algumas outras áreas ali. Então, a área que a gente efetivamente está sempre trabalhando é essa área verde, que é chamada de Working Directory, ou Working Copy, que é a sua cópia de trabalho, ou seja, é a versão atual dos seus arquivos, né, do ponto de vista lá do repositório. E o repositório é onde estão as mudanças de forma definitiva, vamos dizer assim, ou confirmadas. E no meio do caminho nós temos a Staging Area, que é onde você bota as mudanças para que elas peguem o próximo train, que é o commit. Então eu modifiquei a imagem um pouquinho em relação ao final do vídeo anterior. Eu botei em amarelo aqui as mudanças, né? Então você trabalha em vários arquivos, você executa mudanças e adiciona essas mudanças ao Staging Area por meio do Git add. Essas mudanças acumuladas, né, essas stage changes, as mudanças que estão na stage, elas vão para o próximo commit, certo? Então, quando você der o git commit "-m", né, com a mensagem, botar uma descrição, ele vai pegar, vai limpar toda essa área e vai incluir isso dentro de um caixotinho que é um commit e vai botar isso dentro do repositório. E o meu repositório aqui, né, o local repository, né, o repositório da sua máquina do Git, só lembrando que ele é descentralizado, a gente vai estar falando só sobre Git, né, desse mês de fevereiro, e a gente vai entender o repositório remoto também, certo? E o Git funciona da seguinte forma: o que nós temos, na verdade, são mudanças que estão dentro de uma cápsula chamada commit. E esta cápsula, a gente tem alguns elementos, né? Tem as próprias mudanças lá dentro, encaixotadas. Nós temos um identificador, né, que é um ID, e nós temos também uma indicação de qual foi o commit anterior a esse. Então, todo commit tem um ponteiro para o commit anterior. Vocês que tiveram aula lá de estrutura de dados sabem o que é uma lista encadeada. Então, funciona mais ou menos como se fosse uma lista encadeada. Entretanto, o assunto de hoje, né, que a gente vai falar, ele vai mostrar que a gente vai falar sobre branches, que são árvores, né? Então, uma lista encadeada, ela não tem vários ramos, mas na prática é uma árvore, são diversas listas encadeadas e tudo, que é o que a gente vai ver hoje. Quando a gente está começando a aprender Git, deve ser o caso de vocês, algo que preocupa bastante a gente é essa palavrinha aqui, os branches, sabe? Mas não precisa ficar preocupado muito com o branch, porque todo mundo tem medo dele mesmo, né? Mas ele não é esse bicho de sete papão. E o Git, na verdade, é que é bem grande. A gente, às vezes, pode ficar preocupado achando que só a gente não sabe muita coisa, ou que a gente precisa saber muita coisa. Às vezes nem precisa, certo? Então, como eu disse para vocês, um commit, ele é esse caixotinho com diversas mudanças, change, um pointer, que é um ponteiro para o commit anterior, e uma mensagem de descrição. Esse determinado momento, isso é chamado de snapshot, certo? Então, aquele ponto específico da lista, ele representa a lista encadeada inteira para trás, no caso a árvore, para cima, né? Que a árvore a gente geralmente enxerga ela de cabeça para baixo, né? A raiz fica em cima e ela vai abrindo os nós para baixo e os ramos. Perfeito? Então, isso é um snapshot. A branch, né, no Git, nada mais é do que um ponto que aponta para uma determinada folha nesta árvore, que é um commit, certo? Então, uma branch, ela acaba sendo um ponteiro, ou seja, uma seta que fica apontando para um determinado commit. Tudo bem? Então, só para que a gente fique entendendo isso, não achar que o Git vai criar uma estrutura de armazenamento em separado para cada um das branches, isso não vai acontecer. Por exemplo, a branch master, né, que a gente sempre vocês lembram, né, dessa master que agora é chamada de main, ela nada mais é do que uma branch qualquer que é um ponteiro que aponta para um determinado commit, certo? Uma branch aponta para um determinado commit. E à esquerda dela, você pensando que ela é uma lista encadeada como essa, você imagina que C3 eu digo que ele é master, a master está tudo aqui para trás, você consegue navegar na master, perfeito? Avançando aqui, amém, assim como qualquer outro. Então vejam só aqui. Quando você cria um repositório no Git, dá um git init na sua máquina, ele já vai criar, dependendo da versão do seu Git,
essa branch master ou uma branch chamada main, certo? E aqui já tem exemplo de 3 commits, né? Você tem esse commit 98, 34 e o F3, e a master vai apontar para ele. O que se você seguir a setinha, você tem aquele ramo, aquela timeline, o que aconteceu de novos nós que foram sendo colocados. Tudo bem? Cada caixinha branca aí são os commits. Se você rodar o commit branch testing, né, significa o quê? Eu quero criar um novo ramo na minha árvore chamado testing. A partir de aqui, eu quero criar um novo branch chamado teste. O que acontece na prática é apenas um ponteiro, ou seja, é como se você tivesse, é como não, você tem duas variáveis que apontam para o mesmo objeto. Então, se tivesse como você dar um console log ou um print em Python, console log em JavaScript, um print em Python, você print master ia aparecer o F3, né, 0AB, e se você desse também o print no teste, ia para o mesmo lugar, tudo bem? Então já fica mais tranquilo que a branch nada mais é do que esse ponteiro, tá? Beleza. E aí, vejam só, outra coisa que a gente escuta muito falar também, pelo menos nos erros lá do Git, é sobre essa tal head, certo? Essa tal head, ela é interessante, né? Essa head nada mais é que é o seguinte, poxa, mas quando eu tiver aqui, já que esses branches nada mais são do que ponteiros, como eu vou saber em qual branch eu estou? Ou como o Git vai saber? Ah, beleza, então a gente cria esse ponteiro chamado head, que é para saber onde a gente está. Ou seja, qual branch é que a gente vai considerar para as nossas próximas ações, certo? Sejam ações de adicionar novos nós na nossa árvore, né, que é adicionar commits, ou de remover, ou de voltar à árvore, seja o que for desfazer. Essa head é que vai me indicar de qual ponteiro eu tenho que deslocar, se é o ponteiro testing ou se é o ponteiro master. Perfeito? Tá bacana. Se você rodar um git log aí no seu terminal, você vai ver essa ilustração do head. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Tá aqui naquele repositório que a gente fez passado. Veja só, na aula passada. Olha, tá aqui, ó, head main. Tá aqui, tudo beleza, tudo normal. Tá tranquilo? Então, aqui eu só tenho uma branch, né, que é a branch main, e observe que tem até a figura aqui do ponteiro, né, então a head é main, eu estou na main, se eu voltar aqui e rodar um git status, vocês vão ver que eu estou de fato na branch main, perfeito? Então, a head nada mais é do que isso. Aí você precisa mudar de branch. Se eu criei essa nova branch testing, significa que eu estou querendo, que eu estou precisando fazer algo fora dessa branch principal, que eu elegi como principal, que é a master, que no nosso caso é main, né? Eu tirei essa imagem da documentação, ela está com master, mas hoje todos os repositórios novos, e é recomendado você mudar os anteriores, para que essa branch principal seja main. Você pode usar qualquer nome, viu, gente? Não tem nenhum problema, não tem nenhuma regra assim que está preso, que não pode mudar de jeito nenhum. E quando você faz um checkout numa branch, que é um switch, né, da versão 2.2.3, olha isso agora há pouco na documentação, o comando switch já funciona, que é mais intuitivo, né? Switch do sentido de alternar, né? Então, quando você roda um git switch, um git checkout, testing, na prática o que acontece é apenas mudar o valor de uma variável. Essa variável head, ela aponta para um ponteiro que aponta para um determinado commit. Beleza? É isso que acontece quando a gente faz um checkout. Fiz o checkout em testing, adicionei um novo arquivo, fiz alterações, e agora eu vou confirmar essas alterações. Eu dou um git commit "-m hello testing", significa toda vez que eu rodo um commit, ele vai lá na staging area, pega todas as alterações, arquivos novos e removidos e alterados, e ele empacota isso e dá um carimbo, deu carimbo 87AB2 aqui, e vai adicionar lá na cabeça da nossa lista encadeada, né? No caso, desse ramo da nossa árvore, já que ele é uma lista encadeada, porque ele aponta para o anterior, não é isso? E observem que agora o que aconteceu, além de botar esse novo nó, o ponteiro que estava apontando para o último nó, ele vai apontar agora para o novo último. Quem é o último agora é o 87AB2, certo? E como o head acompanha a branch da qual a gente disse que é para ele acompanhar, ele vai junto. Então a head nesse momento é esse commit lá que testing está apontando.
Neste momento, né, eu não tá descida a imagem para baixo, mas criou-se um ramo, certo? Criou-se um ramo. Esse novo commit não pertence a master por enquanto. Se você der um checkout master, não vai acontecer, né, daquele branch, daquele commit que a gente fez, ele não vai estar lá, você não vai conseguir navegar nele. Tranquilo? Então veja só, exatamente isso que é feito aqui, a gente volta para master, né, com git checkout master. Um comando bacana novo que tem no git, novo, entre aspas, é o git, voltou aqui, né? É o git switch traço, que ele volta para a última branch que você estava, né, de onde você veio. E ó, vejam só, e a gente criou essa noção aqui de ramo somente com essa situação, tá? Se você está ficando confuso, olha esse vídeo devagarinho de novo, que está bem explicadinho, tá? Além disso, eu boto as referências lá na aula. Tranquilo? Perfeito. E eu venho aqui na Master, observem que no slide anterior eu fiz checkout em Master, eu fui para Master, né? Sendo que eu já tinha avançado em teste. E aqui em Master eu resolvo ou eu preciso fazer alguma coisa diretamente nela, né? Nessa branch. Então eu crio arquivos, altero arquivos e boto essas mudanças na staging area com git add, em seguida eu as confirmo por meio do git commit. Quando eu rodo o git commit, ele vai adicionar um novo nó, só que ele não vai lá na cabeça geral da árvore do meu repositório. Ele vai na cabeça onde estava o master aqui, beleza? E adiciona esse novo commit. Então, nesse momento, observe que a gente começa a criar essa bifurcação, como se fosse uma árvore que começa a ter galhos, certo? E neste momento eu estou trabalhando no galho master, porque o head está apontando para aquele ramo ali, certo? Daí vem esse nome de branch, né, que é essa ramificação. Perfeito? E daqui para frente, se eu continuar fazendo commits, ele vai adicionar na árvore de head, na sub-árvore de head ou no ramo de head, que é o ramo master. E o ramo testing está ali também, quando eu precisar ir para ele. Perfeito, gente? Então, eu acredito que está ficando bem mais claro para você, quando você sabe o porquê das coisas, fica bem mais tranquilo para que você possa trabalhar com essa determinada ferramenta. E no Git, essa sacada dos ponteiros, ela é muito boa mesmo, né? Ela deixa você entender de uma forma simples, principalmente a gente, né, que já veio lá de programação, quando olha com essa perspectiva de que o repositório nada mais é do que uma árvore, né, que é feita por listas encadeadas, e que os branches e que head nada mais é do que ponteiros apontando para um determinado commit, que é chamado de snapshot, certo? O snapshot é um determinado momento onde tem uma branch, né, apontando lá para ele. A gente pode criar tags também, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Tudo bem? E para fechar esse pequeno vídeo, né, para não ficar chato para você nessa segunda-feira, se você está vendo na segunda-feira, nós temos mais alguns comandos aqui, um resumo de comandos que a gente trabalha com branch. Veja só, para criar uma branch, vocês viram lá no comecinho, né, do vídeo que é git branch, o nome da branch, ele já vai criar. Só que com git branch ele cria, mas ele não entra lá. Para que você entre, ou seja, que você mude a head para ele, você tem que chamar o git checkout, o nome daquela branch que você havia criado. Tranquilo? Se você é bastante comum, se você está criando uma branch, eu quero criar e já ir para ela. Aí você roda git checkout. Aí você adiciona essa flag, esse argumento "-b", que isso já vai fazer com que, além de criar, já faça o checkout. Certo? Beleza. E uma coisa que nós desenvolvedores ainda não estamos usando bem, né, mas a gente vai passar a usar a partir dessa aula, é o git switch, que é um comando novo, né, do Git, que ele serve para alternar, né? Então, git switch alterna para o branch que você especificar ali o nome. E ele, assim como o git checkout, né, que é para entrar também numa branch, aqui o switch fica mais interessante, porque ele fica mais semântico, né? Com a flag ali "-c", que é de create, ela alterna, se não existir aquela branch, ele cria. Perfeito? E para encerrar a aula, né, o comando mais show que eu conheci esse ano, esse comando, esse último aí, até o switch eu já conhecia, mas não sabia que eu podia chamar ele com git switch traço, que aí vai para a última branch. Quase sempre a gente vai fazer esse movimento, né? Eu estou na branch main, vou para uma determinada feature, por algum motivo eu preciso voltar para main ou para development, depende da cultura da empresa. Eu rodo git switch, eu não preciso botar o novo da branch que eu estava agora há pouco. Tudo bem, gente? Então espero que tenha ficado claro para vocês. E aí é só o comecinho aqui de branch. Na próxima aula a gente vai falar sobre merge. O que é o merge, né?
O merge é fazer o seguinte, você abriu a árvore, né? Abriu a árvore, desceu para cá um ramo testing e o ramo master ou o ramo main continuou andando por uma série de motivos ou ficou parado, não importa. O que importa é que o testing andou. E em determinado momento você decidiu o seguinte, poxa, eu abri esse ramo, porque nós temos as estratégias de abrir ramo. A gente abre um ramo quando você quer fazer uma feature separada, mas quer ter a garantia de que o que está feito ali, você não quer mexer naquele código. Então você abre uma espécie de cópia aqui por meio de um ramo. E como que eu faço essa junção da tarefa que eu fiz num branch no meu branch principal, que é onde as coisas sempre vão sobreviver. Tá bom? Então até a próxima aula. Na próxima aula a gente fala sobre Git, Merge, estratégias de branch e estratégias de merge. Um abraço, curte aí o vídeo, comenta, manda suas dúvidas.